Bom dia a todos os amigos e amigas da Casa de Atualpa, do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Temos muita alegria em nosso coração para que nesta bela manhã de domingo nós possamos estar aqui conversando, discutindo, refletindo a respeito dos ensinos do Cristo, à luz da doutrina espírita. Essa doutrina consoladora e esclarecedora que tanto bem nos faz e que temos, sim, a obrigação de compartilhar este conteúdo, de darmos o nosso like, de contarmos às pessoas como é bom estudar esses temas nesses tempos difíceis de transição planetária, de pandemia. Hoje vamos receber um amigo nosso do Rio de Janeiro, o Marcos Di Mário, que vai tratar de um tema bastante interessante: os jovens e sua emancipação do lar. Assunto desafiante para diversos pais e também para os jovens nos dias atuais. Antes de passarmos a palavra para o nosso palestrante, vamos escutar o nosso amigo Felipe Vaz ao violão, uma música maravilhosa, a fim de serenarmos nossos ânimos e podermos elevar a nossa sintonia, a fim de mentalizarmos na mesma faixa de vibração que os nossos amigos espirituais. Eis que lhes mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência, os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor, o Obrigado, Felipe, por essa linda melodia e por nos permitir refletir a respeito do amor. E assim, irmanados nesse pensamento, nós rogamos a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso mestre e irmão mais velho, governador deste planeta, e aos mentores da Casa de Atualpa, que nos abençoem, que nos iluminem, que nos dê a força, a paciência, a fé
necessárias para enfrentarmos as nossas provas do dia a dia e, acima de tudo, que nos ajudem a amar, a desenvolver esse sentimento sublime pelo qual é um dos motivos que estamos aqui encarnados na Terra neste momento, para purificarmos nosso espírito das imperfeições que ainda temos, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantas outras, para que possamos persistir em nosso dever, em nossos trabalhos, em nossas boas resoluções para o dia a dia, e que a paz do Senhor esteja nos lares de todos aqueles que estão acompanhando em suas casas esta transmissão, para que possam receber as bênçãos de Jesus, que nos prometeu há 2000 anos, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Portanto, não estamos sós. Ele está no meio de nós, nos observando, nos apoiando, nos carregando nos momentos difíceis. Por isso, Senhor, te agradecemos e te louvamos. Nos abençoe neste dia, ilumine o nosso irmão Marcos de Mário, para que seja inspirado e intuído para nos passar as reflexões, os ensinamentos previstos para a manhã de hoje. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Marcos, seja muito bem-vindo ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Estamos com grande expectativa para ouvir você falar a respeito desse tema tão importante para o dia de hoje. Portanto, a palavra está contigo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos pelo amável convite. Rogando aqui a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe para que possamos, à luz do Espiritismo, compreendermos todos os aspectos da família, dos pais e dos filhos, para que possamos, então, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais harmoniosa nesse núcleo que é tão importante, que é a família. E vamos iniciar a abordagem do tema exatamente pela família. Antes de falarmos da relação entre os pais e os filhos, da emancipação dos jovens do próprio lar, nós precisamos focar a família. O que ela é, o seu contexto, o porquê da sua existência, a visão que o Espiritismo possui desse núcleo social tão importante e que é a base da nossa humanidade. Para isso, nós vamos utilizar trechos de uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, através do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, que se encontra no livro Estudos Espíritas, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Os trechos estão no capítulo 24, onde, então, nesta obra, Joana de Ângeles trata sobre a família. E ela, primeiramente, conceitua a família, ou seja, vai dar resposta àquela pergunta: o que é, afinal, família? Por que a família existe? E nós vamos, então, abordar a partir do pensamento de Joana de Ângeles, que é o pensamento do Espiritismo. Diz ela que a família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras de bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigorar sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Vamos aqui destacar desta fala da Joana de Ângeles a questão do que ela chama aqui de impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros. O núcleo familiar é formado por pessoas, e nós temos que lembrar sempre disso. Nós, os espíritos reencarnados,
somos seres humanos, pessoas, e, portanto, somos nós que formamos a família. Como sabemos, à luz do Espiritismo, que os direitos são iguais, o respeito mútuo, ou seja, o respeito de um para com o outro, é primordial, é essencial. Então, nós estamos no núcleo familiar, primeiramente para realizar esse grande aprendizado, ou seja, aprender a respeitar o outro, como ele é, com as suas conquistas, com seus defeitos, com as suas virtudes. Esse aprendizado é muito importante da família, porque ela é que nos educa, ela é que nos prepara para o meio social. A família nos forma para sermos os cidadãos do mundo. E se nós não soubermos, em família, no núcleo menor, respeitar aqueles que vivem conosco, respeitar, por exemplo, os pais que nos receberam, os nossos irmãos, como haveremos de respeitar os outros quando estivermos nas nossas relações sociais? Então, Joana de Ângeles tem razão. No núcleo familiar, nós precisamos realizar o aprendizado do respeito aos outros, o respeito ao direito que o outro possui, nesse esforço do aprendizado de nos amarmos. Jesus, nosso mestre, foi muito claro ao nos dizer que existem dois grandes mandamentos que regem a vida. O primeiro, que foi recebido por Moisés, que é amar a Deus acima de todas as coisas, na compreensão de Deus como Pai e Criador, justo, bondoso, amoroso, misericordioso, perfeito. E o segundo mandamento, que aí foi Jesus que nos trouxe, amai-vos uns aos outros. Aliás, os benfeitores espirituais, quando do surgimento do Espiritismo, no lançamento de O Livro dos Espíritos, também foram muito claros com Kardec e com todos nós, que passamos a ser os adeptos do Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor entre nós está colocado como pilar essencial da vida. E nada melhor do que no núcleo familiar para realizarmos esse aprendizado. Joana de Ângeles, continuando aqui o seu estudo, vai nos informar que, entretanto, o lar não é a mesma coisa, não é igual à casa. A casa é o conjunto físico das paredes, o chão, o teto, os móveis. Essa é a casa. Lar é outra coisa. Vamos passar a palavra aqui a Joana de Ângeles. Ela diz que lar é a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou por meio do impositivo consanguíneo decorrente da união. É importante destacarmos este final da colocação de Joana de Ângeles. União com o outro. Porque enquanto estamos sozinhos, nossa vida pode ser realizada de uma determinada maneira. Mas a partir do momento que elegemos alguém para se consorciar conosco, para nos unirmos a esse alguém, já não somos mais individualidades soltas no mundo. Nós acabamos de realizar um compromisso, que é um compromisso afetivo, moral e também físico. Estamos nos unindo com alguém para formar não uma casa, mas para formar um lar, onde então teremos que exercer o amor. E lembrando aqui que o nosso querido benfeitor Emmanuel, através do Chico Xavier, nos diz que o amor, acima de tudo, é compreender. Quem ama sabe compreender o outro. Nessa compreensão, adentra a renúncia,
a abnegação, que é saber abrir mão de si mesmo a favor da evolução do outro, a favor dos filhos e da harmonia no lar. Então, união tem que ser muito estudada. Por que eu estou me unindo com alguém? E se eu estou me unindo com alguém, a minha vida passa a pertencer também a essa outra pessoa. Como a vida dela passa a pertencer a mim dentro do compartilhamento dos sentimentos, dos ideais, dos sonhos. Então tomemos muito cuidado, porque as uniões podem ser simpáticas ou não. Elas podem acontecer pelo sentimento do amor ou não. Nós, às vezes, nos deixamos iludir pelo status social do outro, pela disposição financeira do outro, pela beleza física do outro, e assim por diante. E é claro que se a união ocorreu por esses fatores, está fadada, na maioria das vezes, com o passar do tempo, a não se solidificar, a não se manter. Porque aí então os antagonismos irão surgir, ainda mais se cada um quiser ficar no seu individualismo. Um bom exemplo disso, dentro de um casamento, na formação da família, é quando então descobrimos que nas contas a pagar, porque as contas existem, há a colocação de um para o outro. Olha, pagar as contas é com você, com o seu salário, porque o meu salário é meu, é para as minhas coisas. Ora, nisso a pessoa só está revelando o seu egoísmo, o seu individualismo, porque houve uma união, houve um casamento, a formação de um lar. Portanto, há que se ter um orçamento único e que esse orçamento seja feito no diálogo, no cuidar e educar os filhos. A tarefa é dos dois, pai e mãe, não apenas de um. Mesmo quando o casal tenha que trabalhar fora, profissionalmente, para o sustento da família, as horas passadas junto aos filhos têm que ser horas de qualidade, horas baseadas no amor. Somente assim a casa vai ser transformada no lar. A preocupação com a montagem da casa, ela é legítima, mas que os casais tomem cuidado, porque não basta ter uma casa bem montada, com os últimos recursos da tecnologia humana. É preciso ter amor, fraternidade, solidariedade, diálogo, para que essa casa, rica em afeto, seja de fato um lar. A nossa Joana de Ângeles ainda continua, e vamos fazer mais um destaque aqui no seu texto, que está no livro Estudos Espíritas, quando então ela nos diz: a família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico em que medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Vamos conversar, então, sobre essas colocações de Joana de Ângeles. Nós não estamos aqui na Terra, numa família, porque caímos aqui de paraquedas por acaso. Isso não existe. Existe, sim, um planejamento reencarnatório de ascendência divina. Estamos juntos aqui na Terra porque somos construtores não apenas de nós mesmos, mas construtores da humanidade ao longo do tempo. Ou seja, ao longo das diversas existências, as reencarnações, formando vínculos, sejam vínculos afetivos no campo do amor, desses ideais e sonhos que se entrelaçam,
sejam ainda vínculos de esforço, quando não conseguimos o melhor entendimento, mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua misericórdia e no seu amor, permitem que estejamos novamente juntos, nesse papel de pais e filhos, cônjuges e irmãos, para conseguirmos, no hoje, reparar o passado, construindo no hoje a nossa felicidade duradoura no amanhã, no futuro. Porque não podemos voltar lá no passado, a não ser dentro da imaginação ficcional, mas não podemos retornar lá para o passado, para mudar o que fizemos. Mas hoje, com aqueles que estão conosco, nós podemos reparar esse passado. E a reparação tem que ser feita através do amor, da compreensão, do entendimento, do diálogo, do respeito, da doação de si mesmo para o outro, que agora chega junto a você e que você elege para ficar consigo. E aí sim, nessa reparação, que pode ser dolorosa, através de toda uma expiação, nós estaremos então gerando para o nosso futuro, muitas vezes aqui mesmo na Terra, a felicidade, a paz que tanto sonhamos, queremos, almejamos e que depende exclusivamente do que estamos fazendo. E o núcleo familiar, ele é muito importante para isso. Porque aí nós temos a convivência. E essa convivência precisa ser feita através do diálogo incessante. Lembrando que diálogo é uma via de mão dupla. Porque se eu falo, se eu externo as minhas ideias, os meus conceitos, o meu querer, eu devo também ouvir as ideias, os conceitos e o querer do outro. E aí, então, nós temos aquela cena para nos chamar a atenção, como um alerta, quando o casal está conversando sobre determinado assunto e você diz assim, então, para o seu companheiro ou a sua companheira, tá, tudo bem, você quer falar, então fala. Quando nós nos colocamos nessa posição, é a mesma coisa de estarmos dizendo, olha, não importa o que você vá dizer, vai acontecer o que eu quero. Isso não é diálogo. O diálogo, que tem que ser feito com todo respeito e com fraternidade, tem que ser com os ouvidos abertos, para se chegar a um entendimento comum. Vamos aqui retratar com uma história esta questão da construção das relações familiares, da construção do diálogo, e o quanto é importante ter um verdadeiro amor. Situemos um jovem casal. Eles estão enamorados, apaixonados, e começam, então, a construir o sonho da união, do casamento. Ela chega para o seu príncipe encantado e diz assim, meu bem, vamos, no próximo domingo, ao shopping, ao centro comercial, porque eu já quero começar a ver algumas coisas do enxoval, algumas coisas para nossa casa, vamos. Ele, então, enamorado, vai dizer sim. Mas ele lembra que, justamente, no próximo domingo, em que ela quer ir para essas compras, o seu time de futebol, do seu coração, vai entrar em campo. E ele, como de hábito, vai assistir. E vai se juntar a familiares e amigos para isso. Então ele diz assim, meu amor, será que não dá para deixar para o outro fim de semana ou um outro dia da semana? E ela fala, não, que isso, porque o domingo é o melhor. E ela tanto fala que acaba convencendo. E ele então lembra, bom, mas normalmente nas lojas de eletrodomésticos, esses grandes magazines, existem as TVs que ficam lá ligadas e vai dar para ver, ou pelo menos saber do jogo, e hoje pela internet, celular, vai dar para acompanhar, tudo bem, então tá bom, vamos, e ele aceita. E ela toda feliz assim, que bom que você aceitou, porque eu já combinei tudo com a mamãe, porque ela vai junto. Mas como assim?
Que ela vai junto? Nós nem casamos, nada. Mas, enfim, já está aceito. Por amor, ele vai. E confiante que lá dentro do shopping ele poderá acompanhar o jogo. Mas, para seu desespero, a internet não está boa lá dentro. O próprio Wi-Fi disponibilizado pelo shopping não está funcionando a contento. E ela não quer saber dessas grandes lojas. Ela quer saber das coisas menores. E ele então começa a entrar em desespero, porque não sabe o que está acontecendo no jogo. Como é que está seu time? E então ele usa um recurso, normalmente utilizado pelas mulheres. E diz assim a certa altura: meu amor, vamos deixar o resto para outro dia. Ah, mas por quê? Eu não queria dizer nada, mas é que está piorando. E eu estou com uma dor de cabeça, está virando uma enxaqueca. E eu preciso ir para casa, tomar meu remédio, deitar. Não por isso, não. Então, tudo bem, vamos lá para casa. Vamos lá para casa e lá eu te dou o remédio, lá você deita, até porque a mamãe já preparou, deixou um bolo preparado, depois passa um café, e ele não consegue se desvencilhar disso. Vai para casa da noiva, toma o remédio, deita. E lá, os seus futuros sogros, seus futuros familiares, não são ligados muito ao futebol. E ele não consegue saber o que aconteceu no jogo. Toma o café, come o bolo e finalmente ele chega em casa. E quando chega em casa, ele é surpreendido porque o time do seu coração havia ganho e muito bem, goleado o adversário, e ele não viu nada. Mas tudo por amor, vem o casamento, vem a lua de mel. E aí vem o primeiro dia da vida cotidiana. E é quando eles se olham, e agora sem a roupa bonita, sem as palavras bem escolhidas, sem a roupa muito bem tratada, eles gritam ao mesmo tempo: ah, você é assim? E no dia a dia, eles percebem que são muito diferentes e que não haviam trabalhado isso. Passado alguns meses, ela está visitando a mãe e se queixando: ah, mãe, a senhora tem que ver. Quando ele toma banho, mãe, o banheiro parece uma lagoa, é impressionante. Toalha molhada, mãe, ele larga em cima da cama e já está com tudo trocado. O quarto vira uma bagunça. E aí a mãe diz assim: é, minha filha, eu bem que lhe avisei para não casar com esse traste. Agora aguenta. Nós ouvimos muito essas coisas. Mas é claro que a paciência, o respeito, a compreensão, que nunca foram trabalhados, se esgotam. E aí então chegam no seu limite e há a separação. O Espiritismo não é contra a separação, porque enxerga, nesse caso, que ela é o remédio para um mal maior. Mas esse casal deveria ter construído o verdadeiro sentimento do amor, deveria ter se conversado, um deveria ter se revelado efetivamente ao outro, para que se conhecessem nesse período tão importante que é do namoro, para não entrarem numa aventura, mas sim para a construção de um verdadeiro relacionamento afetivo. Então, que os jovens tomem cuidado com isso. E mesmo aqueles que já estão nessa caminhada, repensem no que estão fazendo. Sentem para o diálogo, porque sempre é tempo. A separação é o mais fácil, mas o que se espera é a renúncia, a compreensão, o diálogo, o desenvolvimento do sentimento do amor. Quantas vezes nós podemos ter harmonia no lar por simplesmente abrirmos mão de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso individualismo? Pensemos seriamente nisso. E pensando nisso, nós vamos utilizar agora o nosso querido benfeitor, Emmanuel, que no livro Família, psicografia do nosso Chico Xavier, no capítulo Página aos Pais, nos diz aqui o seguinte: encontrarás nele, ou seja, a família, o templo de corações, em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Aprender as ciências da alma.
Porque não podemos esquecer que somos almas imortais, espíritos presentemente reencarnados, e que aqueles que estão conosco possuem vínculos conosco, que podem vir do passado, que podem vir do planejamento reencarnatório, quando outros espíritos solicitam reencarnarem, renascerem como nossos filhos, para que possam aprender conosco, para que possam receber de nós toda a carga amorosa de que necessitam. Então não podemos esquecer disso, que é no lar, onde vamos exercitar todo o nosso potencial enquanto almas imortais que somos. Continua o nosso Emmanuel. Reconhecendo o débito irresgatável para com teus pais, os benfeitores que te entreteceram no mundo, a felicidade do berço, darás aos teus filhos, com a luz do exemplo no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e de experiências. Ou seja, não podemos esquecer que todos nós temos ou tivemos pais responsáveis por nós, que dedicaram a sua vida para nós. Não estamos aqui entrando no mérito do bem ou do mal dessa dedicação, mas é fato que eles permitiram que viéssemos ao mundo, que tivéssemos a nossa existência, a nossa oportunidade reencarnatória para continuarmos o nosso progresso moral, intelectual, espiritual. Por isso Emmanuel diz que isso é impagável. Nós temos um pleito de gratidão aos nossos pais, àqueles que nos criaram e nos educaram e nos deram a oportunidade da vida aqui na Terra. E, portanto, nós precisamos ter esse olhar aos nossos filhos, que precisamos prepará-los para a vida. Precisamos religá-los a Deus. E essa preparação, acima de tudo, tem que ser feita através dos exemplos. Porque o exemplo é a maior força da educação. E lembrando que os nossos filhos, na verdade, não são nossos. São filhos de Deus. E Deus os confiou temporariamente a nós, para que os eduquemos, para que os preparemos para serem bons cidadãos, éticos, solidários, fraternos, para que sejam cidadãos do mundo e não para viver como nossos satélites. Porque um dia vai acontecer com eles exatamente o que aconteceu conosco com relação aos nossos pais. Quando vamos tomar as nossas próprias decisões e vamos iniciar a nossa própria caminhada no mundo terreno. Vamos casar, vamos ter filhos, vamos nos encaminhar profissionalmente, assim como fizemos isso no nosso tempo. Eles, os nossos filhos, têm o mesmo direito, mesmíssimo. Isso nos faz lembrar caso verídico acontecido com um casal amigo. E desse casal, o nosso amigo estava nos contando que o casal tinha 2 filhos, também um casal, e ele já na juventude, e chegaram então para o pai para perguntar se estava tudo bem, sábado, se eles fossem ao baile, saíssem com os amigos. E ele começou a fazer uma série de recomendações, exigências. E os filhos então olharam para ele e disseram assim: ô pai, o senhor não confia em nós? Não, mas é claro que eu confio, mas olha como é que está esse mundo. Pois é, pai, mas vem cá, na sua época, vem cá, o senhor sempre disse que o nosso avô era muito rígido, não é? Ah, sim, e o avô de vocês não era fácil, não. Me controlava que era uma coisa. E como é que mesmo o senhor fazia? Eu enganava o velho, né? Porque ele no fim de semana, ele não admitia que eu saísse, não. Eu ia para o quarto
que fazia? Nossa casa era térrea, então eu ficava lá no quarto e a determinada hora eu saía pela janela e voltava pela janela. Ele achava que me controlava. Pois é, pai, o senhor ia para o baile, não ia? Ia, claro, eu ia perder. E onde foi mesmo que o senhor conheceu a mamãe? Ah, foi num baile. E ele começou a relatar a história, né? Que os filhos já conheciam. Aí eles olharam, pois é, pai, olha só, o senhor enganava o vovô, pulava pela janela, conheceu a mamãe num baile, nós estamos aqui conversando com o senhor para ir para o baile, e o senhor está cheio de história. Ah, não, filhos, mas vocês têm que compreender que as épocas são diferentes. Mas os filhos começaram a mostrar para ele que não tinha isso. E ainda mais que eles eram espíritas. Por que essa desconfiança toda? Bom, no final, ele acabou deixando que os filhos fossem. E depois ele contando que a esposa veio conversar com ele. Mas que papelão! Nossos filhos também são espíritas, frequentam o centro espírita, fazem parte da mocidade espírita. Sabemos a educação e todas as orientações que demos a eles. Você não confia neles, não? Não, não é bem assim, mas sabe como é que é? Não, você tem que começar a permitir. Eles já são aí, os dois, já beirando os 20 anos de idade. E você ainda trata os dois como se fossem bebês, criancinhas. Isso não pode mais acontecer. Na nossa época, nós não admitíamos que os nossos pais fizessem isso conosco. Você vai repetir o que seu pai fazia com você? É isso? E foi Marcos, foi quando caiu a ficha. E eu coloquei a mão na consciência. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Foi a partir dali. Então, mudei tudo. E comecei a respeitá-los. E permiti que eles fossem para a vida. Porque assim é na nossa sociedade. E é o que o nosso Emmanuel está nos colocando aqui nesta mensagem. E ele lembra da necessidade do diálogo. Sempre. Voltemos nosso olhar também aos jovens. Você que é jovem e que está nos acompanhando, o que virá a assistir este vídeo depois, tenha calma. Na juventude nós temos muitas energias, muitos sonhos, ideais. E há o famoso choque de gerações. Mas é preciso ter calma, porque os nossos pais, de uma maneira ou de outra, sempre querem o nosso bem. Mas, às vezes, eles vêm de uma geração em que não tiveram as devidas oportunidades de estudo, de conhecimento, de experiências. E estão tateando hoje para tentar acertar com você. Assim como você quer ser respeitado, respeite-os. Você quer ser amado, ame-os. E calma, tenha calma. Em média, quando estamos na juventude, nós teremos aí pela frente mais 60, 70 ou 80 anos de vida. Então, para que a pressa? Para que querer romper todos os laços? Todos nós precisamos ser solidários. Nós somos dependentes uns dos outros. Construamos a existência com calma e aprendamos também a ouvir a voz dos mais velhos, que é a voz da experiência. E claro que os mais velhos saibam também ouvir os mais jovens na sua dinâmica, permitindo que eles tenham o devido espaço. Passemos a palavra ao Espírito Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9, na mensagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Aliás, um texto belíssimo, profundo, tocante sobre educação. O Espiritismo é uma doutrina de educação da alma imortal. Prestemos atenção, então, na advertência que Santo Agostinho nos faz. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde
todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que essa pergunta, trazida por Santo Agostinho, possa repercutir intensamente na alma de todos os pais e responsáveis. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Relembrando, os nossos filhos não são nossos, são espíritos, nossos irmãos, e que Deus confiou para orientar-nos, para educar-nos, para auxiliar-nos no seu progresso, para gerar a felicidade, tanto para eles quanto para nós. Nesse campo, nós recebemos os filhos que são mais dóceis e os filhos que são mais rebeldes. Os filhos que serão a nossa sustentação e os filhos que serão o nosso desafio. Tanto uns quanto outros têm laços conosco. A nossa missão é educar. E é com eles que também aprendemos. É com eles que também crescemos, evoluímos, nos aperfeiçoamos. E receberemos na medida dos esforços que fizermos para bem educá-los. Se eles se transviarem, apesar dos nossos esforços, eles responderão perante a lei divina. Mas se tiverem problemas na sua caminhada terrena, por culpa nossa, por sermos egoístas, orgulhosos, por pressionarmos a eles para que sejam aquilo que queremos e não o que eles querem, nós é que responderemos perante a lei divina. Então tomemos cuidado e lembremos que precisamos preparar os nossos filhos para a vida, para que eles saibam o que é a família, o amor, a união com o outro, a construção de si mesmos e da sua caminhada no mundo terreno. Eles não nos pertencem. Agora que os jovens também saibam respeitar os seus pais, amá-los e construir com eles as boas relações familiares. Então, essa família seja um lar, seja realmente um núcleo de amor recíproco. Essas são as orientações que o Espiritismo nos passa. Uns, os pais irresponsáveis, podem querer prender os filhos para todo sempre. Outros, os filhos, que não devem querer bater asas, sem mais nem menos, e sem ouvir a voz da experiência e da orientação dos seus pais irresponsáveis. Aprendamos a construir as nossas existências no diálogo. Que esse diálogo seja feito nos alicerces sempre da solidariedade, da fraternidade, do respeito, enfim, do amor. Porque é no amor que precisamos nos encontrar e nos construir. Lembremos, o primeiro pilar essencial da educação é o amar ao próximo como a si mesmo. E o segundo pilar da educação é fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esses dois pilares da educação são fundamentais, essenciais e que devem promover a família. E aí sim a família, alicerçada nesses dois pilares, haverá de, no diálogo, no respeito, na fraternidade, tomar as melhores decisões. E sempre lembrando que somos livres, possuímos livre arbítrio para tomar as nossas decisões
e bem caminhar, então, na vida terrena, na humanidade, para o bem coletivo. Permitando, sim, que os jovens se emancipem no seu devido tempo do lar e tenhamos plena confiança neles, sabedores da educação que demos, das orientações que demos, e lembrando que essa emancipação não é rompimento dos laços afetivos. É apenas e tão somente permitir que o pássaro saia da gaiola e viva livre na natureza. No nosso caso, que os nossos filhos saiam do lar para construírem as suas vidas na humanidade, como nós fizemos também no nosso tempo. Eis as orientações, eis as meditações e reflexões que aprendemos com o Espiritismo nesse tema tão vasto. E justamente por ser vasto, nós combinamos que chegaríamos a este final, abrindo, então, para a participação de todos aqueles que estão acompanhando esta palestra através da internet. Nós vamos, então, dar a palavra ao nosso coordenador, para que possamos, então, agora ter, a partir deste momento, este diálogo. Marcos, muito obrigado por essas reflexões tão importantes sobre esse tema tão fundamental para a nossa existência, desde a família, o jovem, a educação, o casamento, o relacionamento, as separações. Realmente é um tema extremamente vasto aí que desperta diversos questionamentos. Eu tenho aqui algumas perguntinhas e já de antemão, para quem aí estiver nos assistindo, né, quiser fazer suas perguntas também, postem nos comentários que nós estamos atentos e repassaremos aqui para o nosso companheiro Marcos. Mas, Marcos, nós temos aí hoje em dia um fenômeno estatístico dos nenéns, né? São aqueles jovens que nem trabalham e nem estudam, né? Dados de 2019 apontam que 23% dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos estão nessa estatística, né? Fora que está ficando cada vez mais comum o jovem permanecer, virou adulto e continuar morando com os pais até os 30, até os 40 anos, e muitas vezes dependendo da renda dos pais para se manter, né? O que a gente pode dizer para esses pais e para esses jovens nessa situação? Bem, lembremos aqui que quando vemos essa estatística, ela reflete já essa alma imortal, esse espírito reencarnado, já na sua juventude, na sua madureza. Portanto, o que nós estamos vendo é simplesmente o efeito de uma educação que, desde a infância desse espírito, não soube disponibilizá-lo para a cooperação, para o trabalho. Na educação dos nossos filhos, nós precisamos entender que eles precisam, paulatinamente, de acordo com as suas capacidades, com a sua idade, mas eles precisam ser inseridos nas tarefas domésticas, na cooperação com os mais velhos, para que aprendam no lar a lei do trabalho. Claro que nós temos aqueles filhos que são mais indolentes, que são rebeldes. Para esses, nós precisamos, então, exercer a nossa autoridade moral. É muito diferente da autoridade do grito, da ameaça, do castigo, que não são verdadeiras autoridades. A autoridade verdadeira é a moral, e que você aplica com o próprio exemplo, e chamando os filhos para cooperar. Eu lembro aqui, vou me permitir contar esta cena, porque ela foi familiar, quando minha filha ainda era pequena, e criança, ela gostava muito de brincar, isso é natural, lá, os seus brinquedos. Então teve um dia em que ela foi espalhando os brinquedos pela sala, alternando ali. E eu estava interagindo com ela, até que chegou uma hora e disse assim: filha, agora está na hora de tomar banho, começar a nos preparar para jantar, não? Mas olha só como é que está essa sala. Nós precisamos recolher os brinquedos. Porque quem faz, repara, não é mesmo? Quem espalhou, agora guarda. Mas calma, o papai vai lhe ajudar. Então eu peguei
Nós tínhamos uma caixa, peguei a caixa de brinquedo, coloquei mais ou menos no meio da sala e disse, olha só, você começa a pegar os brinquedos desse lado e eu começo a pegar os brinquedos desse lado e vamos colocando na caixa. Vamos ver quem pega mais brinquedo, quem é que vai ganhar aqui? E na brincadeira, ela começou rapidamente a pegar os brinquedos para guardar na caixa e eu fui fazendo lentamente, para deixar que ela ganhasse, claro. E aí, quando chegamos no final, eu a parabenizei. Olha só que bonito. Olha que coisa. Olha como a sala ficou boa agora, seus brinquedos espalhados, não é? Agora, filha, aprenda uma coisa. Quando você estiver brincando e você não querer mais brincar com aquele brinquedo, antes de pegar outro, guarde aquele. Porque isso é ser organizado, né? E já pensou se eu ou a sua mãe entramos aqui e sem querer pisamos num brinquedo seu, quebra o seu brinquedo. Então vamos combinar isso a partir de agora, ok? Vem cá, minha filha, vem cá, meu filho. E aí nós fazíamos sempre assim, chamando para que eles participassem, mostrando quanto que é importante trabalhar. Bom, mas isso não foi feito, chegou agora e nós temos esse jovem, já esse adulto, que não quer nem estudar e nem trabalhar. Mas nós vamos dizer a ele que, olha só, você é meu filho. E como é meu filho, claro que eu não vou lhe abandonar. Farei sempre os meus esforços por você. Mas sempre é tempo de entender que um dia eu posso adoecer. Um dia eu posso não ser mais o seu sustento. E se eu não puder mais fazer isso, como vai ficar a sua vida? Então vamos fazer com que ele sempre reflita e sempre levá-lo a isso e começar a colocar responsabilidades também nos seus ombros, para que eles possam também despertar e lembrar que a vida cobra, porque é a lei de consequências, que é a lei divina. Então, que os pais façam isso. Sentem para conversar e comecem, sim, a exigir que eles comecem a se responsabilizar por isso ou para aquilo. Porque se somos imortais, não somos imortais na matéria. E vai chegar a nossa hora em que não poderemos mais sustentá-los. E eles precisam compreender isso. Aos pais que estão com os filhos pequenos, lembrem-se, é preciso educá-los também dentro da lei do trabalho, da lei de cooperação, para que depois, de forma espontânea, eles mesmos comecem a assumir, para que lá no final, quando precisarmos do amparo, eles estejam a postos para nos amparar, sim, dentro da lei de amor. Então é isso que nós precisamos fazer e compreender. Muito legal, Marcos. Tem mais uma pergunta aqui, a respeito da síndrome do ninho vazio. Muitos pais educam os filhos, né, na fase da infância, curtem a adolescência, ficam juntos, mas chega uma hora que o filho resolve, né, ir para os Estados Unidos, para o Canadá, ou então mesmo para outra cidade, ou então morar longe, morar sozinho, né? Eles gostam de ter essa experiência, muitos deles também, e fica aquela sensação, né, no coração, puxa vida, não tenho mais o meu filho aqui comigo, né? Eu sei que em alguns momentos você já comentou durante a palestra, né, mas dá um destaque para a gente aí, o que a gente pode falar para esses pais, para eles superarem essa fase, para não caírem, por exemplo, em depressão ou numa tristeza generalizada, né, e conseguirem tocar adiante suas vidas agora sem aquela presença diária e constante do filho junto ali no ninho doméstico, né? Que os pais responsáveis entendam que, ao mesmo tempo que educam os seus filhos para a vida, precisam também se educar para esse momento, que é o momento dessa separação, e encarando essa separação de forma bastante natural, porque é o movimento natural de nós, seres humanos. Então, quando os filhos começam a se movimentar para ter a sua vida própria e chegam a essa decisão por este ou por aquele motivo, por esta ou aquela razão, de saírem do lar para construir o seu lar, os pais precisam também estar preparados para isso. E lembrar que isso não é rompimento dos laços afetivos, é apenas o voo natural. O filho que agora é um adulto. O filho agora que está preparado justamente para viver por si próprio, viver por si mesmo. Isso acontece, por exemplo, quando chega a hora da faculdade, né, os estudos superiores, em que às vezes os nossos filhos vão estudar em universidade que está em outra cidade.
Acontece quando se namora, resolve, então, fazer a sua vida própria, ou o caso profissional, vem um convite e lá vai o nosso filho. Então, nós, pais, precisamos estar preparados para isso. E lembrar que a vida deve continuar. Eles vão fazer, então, agora a vida deles, nós vamos continuar a nossa, mas os laços se mantêm. Hoje, pela internet, com essa comunicação instantânea, é tão simples e tão fácil manter o contato com os filhos. E serão sempre nossos filhos, e nós seremos sempre os pais deles. Ah, mas faz 6 meses que ele não dá notícia. Bem, mas se algo ruim estivesse acontecendo, a notícia já teria chego. Então, os envolvamos nas nossas preces, nas nossas orações. Agora, não fiquemos esperando que eles façam contato conosco. Nós também podemos fazer o contato com eles e devemos. Como é que está? Tudo bem? Quais são as notícias? E manda um vídeo, marca um encontro via internet, já que a distância é muito grande. Nós precisamos ter essa compreensão e lembrar que os laços de amor é que formam a nossa união para todo o sempre. Eles apenas têm o direito de construir a sua existência. E nós vamos nos trabalhar e vamos nos ocupar. Ah, a casa agora está mais vazia. Bem, se a casa agora está mais vazia, há necessidade de manter essa casa. Por que não ir, então, para uma casa menor, para não sentir tanto esse vazio, por exemplo? Ou preparar o quarto do filho ou da filha para receber os netos, quando eles vierem. Então, os pais precisam se trabalhar para entender que o voo dos filhos é natural, mas a vida continua. Então, vamos preencher as nossas horas com outras coisas úteis e manter a comunicação, porque os laços, esses vão se manter, porque eles estão dentro da lei de amor. Distância física não quer dizer que os filhos nos amem menos e não pensem em nós. Mas é claro que o pensamento deles agora está voltado para a sua própria vida, para o seu companheiro ou companheira, para os filhos que chegam, que é normal isso, e nós, então, vamos ter que entender que, a partir de agora, vamos fazer o papel dos pais distantes, mas que muito amam, são amados, e daqui a pouco nós vamos, então, mudar, porque aí vai mudar a chave, que nós vamos ter que fazer o papel de avós. Então, nós temos que nos preparar também para isso. A vida continua, e se as relações foram alicerçadas no amor, não haverá espaço para essa síndrome do ninho vazio, que estará preenchido justamente por esse sentimento maior do amor. Muito bom, Marcos. Realmente nós só temos aqui a te agradecer por esta palestra, por todas essas reflexões que você nos trouxe nessa manhã de hoje. E agora vamos nesse sentimento, né, de união, de amor, que a gente pôde aqui desenvolver na manhã deste domingo, entrar em sintonia, né, com os nossos mentores, com Jesus, com Deus nosso Pai, para agradecer por tantos ensinamentos, por tantas orientações que esta doutrina maravilhosa nos dá, por meio da codificação, por meio das obras subsidiárias, de Joana de Ângeles, de Emmanuel e de tantos outros espíritos abnegados que têm como sua missão orientar a humanidade neste momento tão gravoso. Que possamos beber nessa fonte luminosa e aplicar efetivamente os ensinamentos em nosso dia a dia. Hoje, nesta manhã, recebemos ensinos eminentemente práticos que devemos aplicar em nossos relacionamentos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, a fim de que possamos cumprir as nossas tarefas, resgatar nossos débitos e prosseguir no caminho rumo ao Pai, rumo a Deus, rumo ao Criador. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, nossos mentores da casa e a todos aqueles espíritos familiares que estão conosco no nosso dia a dia. Que a bênção de Jesus chegue a cada um de nós, a todos os seus familiares e amigos necessitados de consolo, amor, resignação e luz. Que assim seja. Marcos, mais uma vez, muito obrigado
e esperamos poder contar contigo para outras palestras e outras atividades aqui da nossa casa. Agradecemos mais uma vez e seja sempre muito bem-vindo quando estiver aqui em Brasília, dá uma passadinha para a gente poder se conhecer aí pessoalmente e trocar outras ideias a respeito da doutrina espírita. Bem, eu que agradeço, agora, Eduardo. Grande abraço a todos. Tudo de bom para você, Marcos. Até a próxima. Pessoal, nós temos alguns avisos. Nós continuamos com a campanha das Cestas do Coração. Agora, na última semana, nós fizemos a entrega de diversas cestas de alimentos, de materiais de limpeza, para as famílias assistidas da casa, que nessa época de pandemia estão atravessando uma situação muito complicada, com perda de renda, então precisa ainda mais do nosso apoio, da nossa ajuda. Se você quiser doar alimentos, materiais de limpeza, a nossa casa está aberta aí durante a semana, ou então fazer sua doação mediante depósito em conta, mediante transferência, via Pix também. Estão aí os nossos dados bancários para que você possa fazer essa transferência. A próxima entrega, a entrega é sempre feita no final do mês, então estamos reiniciando a campanha agora no mês de agosto. O nosso jornal Brasília Espírita já está disponível na versão de julho e agosto no site do Grêmio. Você pode baixar ali, você encontrará diversos artigos bastante interessantes para ler, analisar, refletir e assim contribuir também para nossas reflexões, nosso desenvolvimento do estudo, que é importantíssimo a gente se debruçar sobre a codificação, sobre as obras subsidiárias. O nosso irmão Marcos trouxe vários exemplos aqui, estudos espíritas de Joana, a família de Emmanuel, falou também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e que é importante a gente ter esse momento nosso íntimo de reflexão, abrindo a obra, seja ela física ou digital, mas nos dedicando a alguns momentos de nosso dia para essa reflexão dessa doutrina maravilhosa. E você que acompanhou esta live, esta palestra, ela está gravada no nosso site do YouTube, mas também disponível em outras plataformas de áudio, como Spotify, o Deezer, Apple Podcasts, todas as palestras. O Atualpa começou a transmitir essas palestras de internet no ano passado, em maio, junho do ano passado, e tem já um grande acervo aí disponível para você sobre diversos temas da codificação. Você pode acessar, ouvir em casa, ouvir no carro. Então, não há desculpa para dizer que nós não conseguimos, não temos material para ouvir, para nos dedicar, né? E desde já fazemos aí a campanha para que você esteja amanhã presente ou no Salão do Bloco A, do Grêmio Espírita Atualpa, ou nos acompanhe também pela internet. Nosso irmão Valide Cury estará falando sobre a Lei de Igualdade amanhã, às 20 horas. Então, desde já, todos estão convidados. Mais uma vez, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Agradecemos a presença e não esqueça de compartilhar esta palestra com seus amigos, seus parentes e aqueles que vocês sabem que necessitam desses ensinamentos tão valiosos que ouvimos na manhã de hoje. Mais uma vez, um bom dia e uma boa semana a todos.